Sejam todos bem-vindos ao meu canal. Eu sou a Eliana de Almeida. Gente, hoje eu decidi trazer para vocês, compartilhar com vocês, aproveitando que hoje é o Dia dos Namorados, né, gente? Onde muita gente está buscando o amor, está buscando um namorado, um marido. Então, eu decidi trazer hoje para vocês duas técnicas que eu usei algum tempo atrás, do professor Hélio Couto e do Neville Goddard, que eu usei para o amor. E antes de começarmos, se você ainda não é inscrito no meu canal, se inscreva no meu canal, deixe seu like, comente, compartilhe, que com certeza tem alguém precisando desse vídeo, tá, gente? As dicas que eu vou dar aqui realmente funcionam, tá, gente? Então vamos lá, sem mais delongas. Há muito tempo atrás, em 2021, eu conheci o professor Hélio Couto, né? Então eu tentando, buscando conhecimento, eu ouvi uma palestra do professor Hélio Couto no YouTube sobre relacionamentos, aonde o professor Hélio Couto ele falava o seguinte, que para você atrair a pessoa que você quer, o amor que você quer, você anota no caderno, né? Pega um caderno, anota tudo que você quer, as características que você quer na pessoa. Por exemplo, eu quero um marido, eu quero um namorado alto, magro, bonito, inteligente e etc, né, gente? Escreve, tchau, 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 escreve tudo que você quer, assim, 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 assim. E eu escrevi, então eu peguei, escrevi, e todo dia eu ficava repetindo para mim mesma, estou atraindo fulano de tal, assim, 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 assim. E todo dia eu ficava repetindo essas palavras. Mesmo sem ter ninguém em vista, né, gente? Que é importante você acreditar, mesmo que você esteja sozinha, sozinho, que você não tenha ninguém, não tenha paquera, não tenha namorado, como eu também estava sozinha, sem ninguém. Só estava trabalhando e de casa para o trabalho, do trabalho para casa. Então, e estava buscando alguém. Porque assim, eu já tive alguns relacionamentos, só que era traída, não dava certo e eu estava cansada de ficar sozinha. Então eu estava buscando realmente um marido quando eu comecei a usar as técnicas. E a segunda técnica que eu usei foi a técnica do Neville Goddard, que ele fala o seguinte, que você tem que ser o que você quer ser. Você já tem que ser, né, gente? Por exemplo, como eu estava buscando um marido, na minha cabeça eu já era casada, mesmo sem ter ninguém. Então, na minha cabeça, eu já sou casada. E eu ouvi a palestra do Neville Goddard, onde ele ensinava o seguinte: por exemplo, você dorme sozinha. Então, eu comprei dois travesseiros, que um era meu e o outro era do meu marido. Imaginário, né, gente? Então, toda noite, quando eu ia dormir, eu dormia no meu espaço, e o espaço do meu marido eu deixava. Tava ali reservadinho o espaço dele, mesmo sem ter ninguém. E também a outra técnica do Neville é você deixar um espaço vazio no seu guarda-roupa. Então, eu também tinha muita coisa de solteira, muita coisa só minha, né, gente? Então, eu tirei algumas coisas do meu guarda-roupa e deixei um espaço exclusivo para meu marido. Então, toda vez quando eu ia pegar alguma coisa no guarda-roupa, eu olhava para aquele espaço. É do meu marido. Quando eu ia dormir, o espaço na cama é do meu marido. E também repetindo as repetições do Hélio Couto, né, gente? Que eu estava atraindo a pessoa assim, assim, assim para minha vida. E acreditando, né, gente? Acreditando que já tinha acontecido. Que o mais importante é você acreditar. E foram se passando. Passou um mês, dois, três, quatro. E nada, né, gente? Eu solteira, mas eu tava com aquela convicção de que eu já era casada. Mesmo sem ter ninguém em vista, eu já era casada na minha cabeça. E no belo dia eu decidi entrar no site de relacionamentos, né, gente? Porque a gente não pode também ficar esperando tudo pro universo, não pode ficar esperando que o universo faça tudo pela gente. Então, a gente tem que criar as oportunidades. Então, eu entrei no site de relacionamentos, eu comecei
conhecer pessoas. Então eu fui conversando com um, conversando com outro, até encontrar meu marido. Então, e uma coisa interessante que aconteceu, gente, é que durante esses meses que eu fiquei conversando com ele, eu fui observando o seguinte, que tudo que eu tinha anotado no papel, das afirmações, que todo dia eu falava que eu estava atraindo fulano desse, né, assim, 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 todas as características que eu tinha anotado, ele tinha. Para vocês verem como é verdade, né, gente? Então, tudo que eu tinha anotado, ele tinha. Então, aí eu decidi conhecer ele, aí a gente se conheceu, começou o namoro, enfim, a gente namorou, casou. Então, realmente dá certo, né, gente? E lembrando, né, gente, que como o professor Hélio Couto fala, que se você é mulher, é homem e está em busca de um amor, a gente tem que se permitir, porque assim, existe várias formas de amar. Então, por exemplo, se a mulher conhecer uma outra mulher e só porque é do sexo oposto, ela não vai namorar, não vai casar com aquela mulher porque ela tem preconceito. Então, a gente tem que parar com esse tipo de preconceito, de tabu, porque na verdade, né, gente, o amor, ele não tem sexo. Então, o amor é o amor. Então, o importante é a gente ser feliz. Não importa se é do mesmo sexo, se não é. Então, o importante é a gente ser feliz, porque nós estamos aqui para ser feliz, né, gente? O intuito da nossa jornada aqui nessa terra é ganhar conhecimento, ganhar experiências e ser feliz. E a gente, como criadores da nossa própria realidade, a gente tem que assumir o nosso papel, tem que assumir o nosso controle da nossa vida, né, gente? E também, além dessas técnicas que eu compartilhei com vocês para manifestar meu marido, eu também quero compartilhar também uma outra coisa que eu achei interessante que aconteceu comigo. Aos 39 anos de idade, num belo dia, eu decidi que eu queria ser mãe, né, gente? Então, eu já estava aí com quase 40 anos de idade e no belo dia eu decidi que eu queria ser mãe. Até então, eu não queria ser mãe. E eu marquei uma consulta na ginecologista e fui. E a ginecologista falou para mim o seguinte: olha, Eliana, como você já está com quase 40 anos de idade, está com 39 anos, se você quiser engravidar, você vai ter que fazer tratamento, tomar hormônios, e você tem 10% de chance de engravidar naturalmente. Aí eu já fiquei assim, sabe, gente? Já fiquei apreensiva, eu já fiquei desmotivada. Aí, no outro dia, eu falei assim, eu vou usar a mesma coisa que eu usei, a mesma técnica que eu usei para arrumar meu marido, eu vou usar a mesma técnica para engravidar. Olha só como realmente funciona, viu, gente? Aí, num belo dia, eu tava em casa, parei em frente ao espelho e fiquei alisando a minha barriga, passando a mão na barriga e falando, eu tô grávida, eu tô grávida. E eu cresci, eu aumentei até a barriga, assim, estiquei a barriga e fiquei, tô grávida, tô grávida, tô grávida. E soltei, né, gente? Porque, como o professor Hélio Couto fala, você tem que imaginar que já aconteceu e soltar. E realmente eu soltei, aí depois eu nem lembrei mais, nem tava pensando mais em gravidez. Aí no belo dia, eu acordo passando mal e eu não queria acreditar que era gravidez. Por quê? Porque como a médica tinha falado que era 10% de chance que eu tinha, que eu ia ter que fazer tratamento, aí eu pensei que não era, eu tinha até esquecido. Aí depois de 2 semanas eu fiz o teste de farmácia e deu certo, tava grávida. E aproveitando que a gente já está falando da gravidez, para vocês também terem uma noção. A minha gravidez, como eu já estava com 39 anos de idade, a minha gravidez foi uma gravidez de risco, né, gente, pela idade. Então, eu tive pré-diabetes, pressão alta. Então, quando o médico falou, quando eu estava com o 4º mês de gravidez, começou a pressão alta, pré-diabetes, o médico chegou em mim e falou, olha, Eliana, a gente vai ter que tirar todo o seu carboidrato,
vai ter que medir, você vai ter que medir pressão 4 vezes ao dia, vai ter que medir a glicemia também, que a glicemia tá alta, vai ter que furar toda vez que você comer, você vai ter que furar o seu dedo para medir a glicemia, para a gente baixar, porque você corre risco de ter pré-eclâmpsia devido à idade, né? Então, aí, gente, na hora que eu recebi essa notícia, gente, eu fiquei desesperada, falei, meu Deus, como que eu vou fazer para baixar? E a pressão subindo, glicemia alta, mesmo sem os carboidratos. Aí depois eu usei a mesma técnica. Aí eu pensei, falei, eu vou usar a mesma coisa, a mesma técnica que eu usei para casar, para engravidar, eu vou usar também. Mesmo todo dia, quando eu media a glicemia, media a pressão, estava alta, na minha cabeça eu não tinha nada, eu estava bem. Então todo dia eu pensava, eu tô bem, eu tô bem, eu tô bem. Mesmo que o resultado do teste, do testezinho que a gente faz para medir a glicemia e também do aparelho que a gente usa para medir a pressão, mesmo falando que estava alto, na minha cabeça estava tudo bem. E foram se passando os dias. E de repente a minha pressão começou a ficar regulada, a glicemia baixou e eu consegui controlar a pressão e a pré-diabetes, né, gente? Graças a Deus que eu usei a mesma técnica, que estava tudo bem e realmente ficou tudo bem. Então, gente, tudo depende da gente. Então, seja que situação que você esteja passando, se você esteja doente, seja o que for, comece a imaginar, a pensar que você está bem, que você está curado, que você já está casado, que vai dar tudo certo. E eu usei a mesma coisa. Quando foi se aproximando o dia de fazer a cesariana, eu tava com medo da injeção, da anestesia, né, gente? Que é uma agulha muito grande. E eu tava com medo dessa bendita anestesia. E eu usei a mesma técnica. Quando chegou a hora antes de fazer a cesariana, eu tava no quarto no hospital, né, gente? Eu fiz uma oração, pedi a proteção de Jesus e comecei a pensar, não vai doer, não vai doer, não vai doer. Porque o meu medo era de doer. Aquela agulha daquele tamanho nas minhas costas, eu tava com muito medo daquele trem. E eu falei, não vai doer. Pronto, quando chegou a hora que eu tava conversando com o médico tava me anestesiando, eu não senti nada, gente. Então, eu não senti nada. Eu só fui sentir alguma coisa depois que passou a anestesia. Então, para vocês terem uma noção, depois que eu já estava no quarto com a minha filha, é que eu fui sentir alguma coisa. Então, realmente, gente, a gente tem o poder de criar a nossa realidade. Então, é pensamento positivo, pensar que já deu certo e que vai dar tudo certo. Então, gente, então era isso. Queria compartilhar com vocês um pouquinho da minha história. E se você conhece alguém que esteja precisando desse vídeo, compartilhe, comente com a pessoa, porque às vezes tem muita gente precisando de ter uma palavra amiga, de ter um conselho, né? Então, comente, compartilhe. E era isso. Então, eu desejo para todos vocês um ótimo Dia dos Namorados. Eu desejo que cada um de vocês também, assim como eu, encontre alguém que te faça feliz, que seja tudo de bom para você. E é isso. Então, muito obrigada, gente. Até mais, até o próximo vídeo. Muito obrigada!